Oi gente, tudo bem? Eu voltei com o Michelle Responde hoje para contar para vocês um pouco mais sobre a história de como que a gente escolheu os nomes dos nossos filhos, tanto da Mônica, nossa filha mais velha, como também dos trigêmeos. Hoje eu trouxe para vocês o Michelle Responde aqui diretamente do quartinho dos meninos. Só dá pra ver a cama do Marcelo aqui atrás, mas a gente tem uma outra caminha aqui e outra caminha aqui. Vocês podem ver o vídeo com os quartos das crianças, que eu vou deixar aí então na descrição do vídeo também. A história, na verdade, dos nomes é um pouco antiga, vou contar pra vocês desde o início. Muitos anos atrás, quando eu e Maurício ainda éramos namorados, a gente fez uma brincadeira uma vez e o pai dele disse que o nome do nosso filho ia ser Marcelo. A gente gostou do nome na época e a gente brincou de vez em quando que quando a gente tivesse um filho, realmente o nome do nosso filho ia ser Marcelo, se fosse um menino, claro. Mas quando eu finalmente descobri que era realmente uma menina, a gente tinha vários nomes na lista. Entre eles tinha Eduarda, que meu marido gostava bastante, Rafaela e tinha também alguns nomes com M, como por exemplo Manuela, Melina e Mônica. Como o meu nome começa com M, eu sou Michelle, e o meu marido chama Maurício, a gente estava pensando em realmente continuar com essa história do M, mas na verdade não foi nada muito assim planejado. Na época eu conhecia diversas Mônicas aqui em Caxias. Eu tinha duas colegas de trabalho com o nome de Mônica, eu tinha duas vizinhas chamadas Mônica, então eram 6 Mônicas que eu conhecia, e todas elas tinham mais ou menos entre 30 e 40 anos. Nenhuma era uma criança, uma recém-nascida, então a gente ficava pensando se não era um nome muito forte, muito diferente para uma criança. A gente, entre os últimos 3 ali, a gente tinha a Manuela, que na época a idade da Mônica, ela tá com 6 anos e um pouquinho, tem diversas Manuelas nessa idade dela, então a gente achava que era um nome que estava muito comum. O nome Melina, a gente chegou a escolher, eu cheguei a falar para as pessoas na minha família que a neném ia se chamar Melina. Mas depois de um tempo, assim, eu falava Melina para as pessoas e eu não estava ainda bem certa dessa decisão. Então a gente voltou atrás e voltou ao nome Eduarda, ao nome Rafaela e ficou naquela história. Será que a gente coloca Eduarda, Rafaela? Ainda tem Mônica, lembra de Mônica que a gente pensava? Então, no final, a gente acabou decidindo por Mônica. E desde o início, quando a gente decidiu que ela ia se chamar Mônica, a gente ficou bem tranquilo com a decisão e a gente achou que era um nome que tinha tudo a ver. Bem, tendo contado a história da escolha do nome da Mônica, vocês podem imaginar que quando eu engravidei de novo a segunda vez, eu também queria então que a criança tivesse um nome com M, porque o nome da Mônica não foi planejado que fosse com M. Então no momento que a gente decidiu que ela seria a Mônica, um próximo filho, se não tivesse o M, parece que ia ficar meio excluído da história, vocês não acham? Eu sei que é besteira, mas parecia isso, né? Então eu achei que tinha que ser um nome com M. Então na segunda gravidez a gente sempre pensou no nome com M. De novo, se fosse menino ia ser Marcelo e se fosse menina a gente ia ter que pensar num outro nome. Eu tinha até pensado que se fosse menina podia ser Marcela, porque eu não ia ter um terceiro filho, eu ia ficar no segundo. Só que vocês conhecem a nossa história, eu engravidei de trigêmeos. Então no momento que a gente descobriu que eram 3 meninos, na verdade, vamos abrir um parênteses aqui, né? Eu descobri que eram 2 bebês, por 10 dias a gente ficou pensando que eu tava grávida de 2. Aí a gente não sabia se eram meninos, meninas, e eu me lembro que se fosse 2 meninos nós tínhamos pensado em Marcelo e Murilo, porque Murilo era um nome que tinha uma vizinha minha que tinha um filho chamado Murilo, e eu achava bonito o nome, mas também eu nunca tinha parado para pensar em um segundo nome de menino, porque eu achei que se eu tivesse grávida de menino ia ser Marcelo, então se eu tivesse mais um menino tinha que achar uma coisa que combinasse com Marcelo, enfim, aquelas loucuras que toda mãe fica pensando na gravidez. Foi no dia 2 de abril de 2013 que a gente descobriu que eram 3 embriões, mas a gente só descobriu que eram 3 meninos quando lá em maio, eu acho, que era quando eu já tava de 12 semanas. 2 iam ser idênticos e 1 ia ser diferente. Então a gente tava naquela dúvida, e agora? São 3 meninos, qual dos 3 vai se chamar Marcelo? Mas e o terceiro? O que combinaria com Marcelo e Murilo, que tinha que ser com M, né? Afinal, todos os outros da família tinham nomes com M, e eu tava ainda com essa bobagemzinha de começar todo mundo com M. A gente pensou em diversos nomes, inclusive Maurício Filho, Maurício Júnior. Eu adoro esse nome, eu acho Maurício bem bonito. Aí eu queria usar o nome Maurício
depois o Marcelo e o Murilo. Aí a gente ia escolher quem que ia ter qual nome. Mas o meu marido não queria que o filho se chamasse Maurício. Ele disse, nós vamos ter que escolher um deles para se chamar Maurício, sendo que os outros não vão se chamar Maurício como pai. E ainda o argumento do meu marido, que eu acho que foi o mais interessante, foi que ele disse assim, olha, eles vão ser gêmeos, eles já vão ter um irmão com a mesma cara. Aí ainda vai ter, um deles ainda vai ter o mesmo nome do pai? Deixa ele ter uma coisa só pra ele, nem que seja o nome. E o meu marido tem razão. Hoje, vendo como o Matheus fica um pouquinho mais sentido assim na escola quando as pessoas confundem ele com os irmãos, na verdade, se um deles se chamasse Maurício, seja qual dos três fosse, eu acho que esse que se chama Maurício talvez ia se sentir mais especial perto dos outros. Ah, eu tenho o nome do papai. Eu acho que foi bem bom a gente não ter feito isso. Mas voltando, não posso me perder, né? Mas voltando, então a gente já tinha definido Murilo para um deles e Marcelo para outro. Como que a gente ia fazer então para mais um nome combinar? Aí o meu marido sugeriu Matheus, na verdade acho que foi minha cunhada que sugeriu Matheus. Mas então a gente tinha esse nome Matheus, só que não era um nome assim que eu tinha pensado, não é um nome assim que... Não posso dizer pra vocês que eu não gosto do nome, não é isso. Mas não era um nome assim que eu... Assim como Murilo e Marcelo, não foi o nome que eu pensei, ah, legal, é esse. Eu tava ainda aberta a outras possibilidades. Eu pensei em Marco Antônio, porque Marcos também já tinha uma criança chamada Marcos na família. Aí eu falei pro meu marido pra gente chamar de Marco Antônio, mas aí ele não gostou porque o nome duplo, de novo, todo mundo tem um nome só, que ele ia ter dois nomes, ele achou que nada a ver. Aí a gente acabou pensando e eu nunca chegava na decisão. Deixa eu explicar uma coisa antes. O Marcelo, ele tava num saco gestacional diferente, separadinho. E o Murilo e o Matheus, eles estavam no mesmo saco gestacional, mas divididos, né? Pela mesma placenta, mas o líquido amniótico, a bolsa, diferente. Até, inclusive, foi por isso que no nosso primeiro exame apareceu só os dois sacos gestacionais e não dava pra ver que tinha 2 embriões em um dos sacos. Por isso que a gente demorou 10 dias a mais pra descobrir que eram trigêmeos. Mas voltando, olha, eu já me perdi de novo. Mas voltando, o Matheus, o Murilo estavam num saco gestacional e o Marcelo estava em outro. Lá no exame das 20 semanas, quando a gente tinha que decidir qual que ia ter, quem que ia ser quem ia ser o Marcelo, quem ia ser o Murilo e como ia ser o nome do terceiro, a gente decidiu então colocar Marcelo naquele que estava no saco gestacional separado, já que Marcelo era o nome que a gente tinha há tantos anos, né, na nossa cabeça, aquele que seria o diferente. No fim, eles nasceram e eram os 3 iguais, né? Vocês podem ver como eles são parecidos. O Marcelo no saco gestacional diferente e o Murilo, então, junto com o outro maninho idêntico. Só que a gente não tinha decidido ainda. Aí lá na hora o doutor perguntou, tá, vocês já têm nome pro terceiro? Aí meu marido me olhou assim, e aí? Como é que vai ser o nome? Vamos decidir afinal? E eu disse, tá, vamos combinar assim então. Ó. Tu gosta mesmo de Matheus? Sim, gosto de Matheus. Então, vamos colocar Matheus. Já que eu escolhi Murilo, teu pai escolheu Marcelo e tu pode escolher, então deixa eu escolher o Matheus. Aí a gente definiu então Matheus, Murilo, os idênticos, e Marcelo, o diferente na bolsa gestacional separada, no saco gestacional separado. Bem, a história do nome é essa, não é nada muito interessante, na verdade, mas foi assim que a gente escolheu os nomes dos trigêmeos. Eu quero deixar claro pra vocês que eu nunca tinha pensado que eu ia ter 4 filhos e eu nunca tinha sonhado com nomes de filho. Ah, gente, não tem nada a ver também se eu gosto mais do Marcelo, mais do Murilo, mais do Matheus por causa da escolha dos nomes. Nada a ver isso aí, né? O coração da mãe é enorme. Se a gente tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, a gente ama muito todos eles. 4 tá bom, né? Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o nome das crianças, sobre por que a gente escolheu esses nomes, Mônica, Marcelo, Murilo, Matheus, pra eles. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, é só colocar nos comentários aí, eu vou respondendo conforme eu vou fazendo os vídeos pra vocês. Até mais!